Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ouvintes, o que nós estamos testificando, anunciando através deste programa, deve ser uma partícula da sua programação diária, daquilo que você ouve diariamente, uma partícula que deve fazer parte da sua vida. Examinando todas as coisas, conforme São Paulo nos ensina, nós podemos reter o bem, porque cada coisa neste mundo tem uma parte do bem, é todo bem ou tem parte do bem. É como o frango, tem os ossos e tem a carne. Você come a carne e deixa os ossos. Você não vai deixar de se alimentar do peixe, que deveria ser uma alimentação básica para nós aqui, não é? Mas deixar de comer o peixe por causa do espinho. Não deve fazer isso. Você precisa do peixe, do seu valor nutritivo. Então, assim também é espiritualmente. Tudo tem espinho. Tudo tem alguma coisa que você tem que deixar de lado. Tem alguma coisa que você não entende. Mas o importante de tudo é nós tomarmos tudo que nós pensamos, cremos que é de Deus, com o devido respeito.
Então, vamos continuar pesando esse fator muito importante, que, aliás, é o que mais incomoda a sociedade, o mundo social, a sociologia, é a família. Voz geral, em debates, psiquiatras, sociólogos, psicólogos, os médicos mesmo, na medicina geral, e a polícia está com o problema do desrespeito. O desrespeito ficou generalizado, especialmente no nosso país. Inclusive já existe aquilo que se tornou cultura, o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, você sabe, é aquele jeitinho de passar debaixo do pano. E isso tem se tornado um problema gravíssimo, encarado pelos sociólogos especialmente, porque, como diz um cientista alemão, ele diz, olha, realmente o que falta no casamento é respeito. O que falta no lar, na família, é respeito. Se houvesse respeito mútuo, pronto. Mesmo que chegasse a uma conclusão que não dava para ir mais adiante, Paulo chegou até a admitir isso em 1 Coríntios 7, mas que houvesse respeito mútuo, respeito pela integridade da criança, a integridade física mesmo, está sendo agredida fisicamente. E a criança está sendo agredida no ventre ainda. A música quente agride as crianças no ventre, no berço, agride os animais, diminui a postura da galinha, o leite da vaca. A árvore frutífera rejeita a música quente, não importa a sua letra. Agora, isso não é uma constatação minha. Isso é comprovado pela ciência. Eu sinto mal com a música quente. Mas está certo, seria eu, fanático e outras coisas. Já era, não? Mas, e a árvore? E os animais? E as crianças? Lá no ventre da mãe ainda. Me perdoe, me dê licença. A mãe que fuma está desrespeitando a sua criancinha lá no seu ventre. Desrespeitando a vida dela, da própria mãe, sua própria vida, e da criança, lá do feto. Aquela criança depois vai mamar. Aquilo está no leite. Agora, quem diz isso não sou eu. Isso está comprovado por médicos cientistas. E não precisa ser cientista, não precisa ser médico. Pelo próprio senso comum, nós percebemos que isto é a verdade. Então, crianças nascendo estressadas por causa da música, por causa do desrespeito dentro do lar, a gritaria, a falta de diálogo. Não tem diálogo. Agora nós pensamos em consertar o mundo de que forma? Quando nós estamos em pleno cumprimento do Apocalipse e Jesus Cristo diz que seria assim. Ele chegou a dizer que os maiores inimigos do homem seriam os seus próprios familiares. Nora contra sogra, sogra contra nora, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão. Irmão não só no sangue, irmão na fé. Irmão na fé, irmão de igrejas, uns contra os outros. Paulo reprovou isso. Lá na igreja de Corinto ele disse, vocês são carnais. Eu não posso falar a vocês como a espirituais, porque vocês ainda tendo contenda entre vós, sois carnais. Agora, quem pode contender, porque discutir uma coisa, até se envermelhar,
é uma coisa. Agora, porfiar, manter opiniões fechadas, não abrir para o diálogo, é outra coisa muito diferente. Então ele disse, vocês são carnais. Isto quer dizer, vocês não estão se respeitando mutuamente, porque a carne tem uma autodefesa que até certo ponto é dado por Deus. A autodefesa é reconhecida até pela lei. A autopreservação. Mas quando excede, então aquilo provoca somente danos a si próprios, a terceiros, incluindo as pobres crianças. Agora, vamos ver uma coisa. É que Jezabel é um tipo do desrespeito na Bíblia Sagrada. E ela desrespeitou a Deus, desrespeitando a seu profeta. Ela desrespeitou a Deus, desrespeitando a seu profeta, que era Elias. Você pode ler aí, 1 Reis, capítulo 16, 17, aqui onde lemos esta sentença que Deus deu através de Elias, está no capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Agora, vê se dá para sentar, se isso é bom nós sentarmos como família, numa mesa redonda e discutirmos. Como família, os pastores, de um modo geral, de todas as igrejas, os diáconos, as mães, os pais, os filhos, os delegados, os governadores, todas as autoridades, sentarmos e discutirmos isso. Qual é a solução em primeiro plano? Gente, não há solução se não houver respeito a Deus. Tem que ser a Deus em primeiro lugar. Porque quem não respeita a Deus, como Jezabel não respeitou, fica debaixo de sentença. Aí vem o cumprimento da profecia de Rui Barbosa, aí vem o cumprimento das profecias do profeta Paulo, do apóstolo São Pedro, do apóstolo São João. Aí vamos ver os sábios entendidos se a Bíblia, como escreveram, e a Bíblia tinha razão. Tinha razão. Quer dizer, e a Bíblia está certa. A Bíblia está certa. Vamos raciocinar. Jezabel desrespeitou a Deus, desrespeitando o seu profeta, que tinha assim diz o Senhor. E desrespeitando a Deus, ora, desrespeita-se a tudo depois. Desrespeita-se à esposa, desrespeita-se ao marido, desrespeita-se aos filhos, desrespeita-se aos pais. Aí está o cumprimento da coisa. Desrespeita-se às leis, desrespeita-se à natureza, à ecologia. E ninguém, veja, não tem um homem que desrespeita ao outro, ao seu semelhante, a Deus, que não desrespeita a si próprio, que não agride a si próprio. Alguém pode dizer, você é implicado com os fumantes. Não, eu sou implicado com o fumo, não com o fumante. Mas o fumante perde o senso. Infelizmente, eu fui apanhado por isso quando eu era criança ainda. Eu estava com 9 anos de idade, quando eu fui apanhado por esse maldito vício. Fumei 13 anos consecutivos. Para deixar, gente, eu chorava demais. Chorava e não dava conta. Jogava aquilo dentro de rios, eu viajava. Parava o carro, jogava no rio. Ainda jovem, meus 19, 20 anos, até 21, 22 anos fui liberto. E o meu grande companheiro, o irmão Válmaro Antônio da Silva, o reverendo Válmaro, ele sabia como eu tinha sido criado. E eu disse para ele assim, eu te admiro como um crente, como um cristão.
Um dia ele me disse assim: olha, você disse que me admira como um cristão, então vamos no culto hoje. E eu fui no culto. Acontece que o culto aqui na Igreja Cristã Evangélica de Goiânia, esquina da Paranaíba com a 7. Igreja que minha mãe ajudou a construir. Então, por respeito que minha mãe tinha me ensinado, berço, educação do berço, eu escondi o maço de cigarro debaixo de um banco do jardim, na grama, para pegar depois do culto. Mas para entrar na igreja eu escondi o maço de cigarro. Veja só como é que aconteceu a coisa. E lá, o glorioso, esse sim, glorioso, dentro do seu limite humano, Reverendo Antônio Varizo Júnior. Meu reverendo Antônio Varizo Júnior, um dos homens mais simpáticos, pregadores mais simpáticos que eu já conheci, amoroso. Ele pregou, ele não fez apelo, ele não chamou ninguém na frente que queria deixar de fumar, ele não pôs a mão na cabeça de ninguém. Aquele sermão sério dele, quem o conheceu, quem o conhece sabe disso. Romântico, né? Tinha poesia na sua mensagem. E terminando o culto, eu simplesmente passei por aquele banco do jardim, não tive a mínima tentação de apanhar um maço de cigarro e tomei aversão. Eu tenho pena de ver uma pessoa hoje com 59 anos. Eu tenho pena de ver uma pessoa fumar. Tenho pena. A pessoa não respeita a si mesma e não respeita aos demais. E por isso eu tive gana contra isso na fé. Na porta do mercado, antigo mercado, hoje Patenon Center, aqui em Goiânia, onde comecei sozinho ali pregando. Ora, gente, todo mundo sabe, ali fazia montões de maço de cigarro. E as pessoas deixavam de fumar. Isto quer dizer, deixar de fumar é respeitar a si próprio, respeitar os filhos, respeitar a família. Inclusive, para a maior parte das mulheres, sujeitar um hálito do fumante é uma penitência. Sujeitar o hálito de um homem que bebe cachaça, vinho, é uma penitência, é um purgatório. Mas voltemos aqui. Você deve respeitar a Deus incondicionalmente. Porque o respeito a Deus significa longevidade. Você vai viver muito mais, você vai ter muito mais saúde, você vai transmitir saúde, você vai transmitir segurança quando você respeita a Deus. Ainda criança, permitam-me mais um testemunho familiar. Eu tinha muito medo quando era criança. Tinha medo de defunto. Quando eu vi o sino da Igreja de Trindade bater anunciando que morreu alguém, eu não dormia aquela noite. Era só eu, minha mãe e minha irmã. Então, eu cobria a cabeça, suava. Aquele medo, minha mãe nunca alimentou este medo, mas eu tinha esse trauma. E eu dizia: mamãe, deixa eu ir para lá. Até que ela deixava, então eu dormia sossegado. Uma das causas que eu confiava demais na minha mãe, por causa da seriedade que ela levava à vida. A prudência, a sabedoria, a leitura da Bíblia, a oração. Num culto doméstico de noite com a lamparina acesa, caiu como que uma chuva de chumbo na calha em cima, no telhado, e aquilo nunca caiu lá no chão. Lembro disso como hoje. Ela simplesmente, com a Bíblia aberta na mão, olhou para cima, para o telhado, e disse: aqui não é seu lugar, pode ir embora. E continuou a leitura.
Gente, eu dormi tranquilo, porque minha mãe respeitava a Deus. Respeitou até a última hora. Quando ela partiu, que eu soube da notícia, eu estava longe, eu tive aquela visão mais clara. Eu não precisava dela para saber que minha mãe tinha ido para os céus. Mas aquela miríade de anjos levando-a, sorrindo, como diz a Bíblia a respeito de Lázaro, e os anjos o levaram. Sorrindo, disse: não chores por mim, eu estou bem. Respeitar a Deus é sabedoria, é o princípio da sabedoria. A sabedoria que procede do respeito a Deus não levaria o homem a esse grande caos, a esse grande problema, não saber o que fazer com os mísseis atômicos. A sabedoria que parte de Deus não teria assolado a terra. Minha irmã, meu irmão, sabedoria é temor de Deus, é princípio da sabedoria. Para se vestir, para entrar, para sair, para se alimentar, para ouvir, para ler, para ver aquilo que você está vendo. Havendo temor de Deus, não teremos meninos de rua, ou não teríamos, e assim por diante. O nosso tempo já se foi, e a bênção é esta meditação. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.